Olá, meu nome é Maria Gorete Freire Vitiello, eu sou do Programa de Metodologias para o Ensino de Linguagens e Suas Tecnologias e vou apresentar uma das atividades da disciplina Programas Institucionais de Formação Docente. Vou falar sobre as mulheres, mostrando que as mulheres são maiorias no quesito formação, mas minoria no mercado de trabalho. Essas percepções são acerca de dados estatísticos do INEP. O objetivo é apresentar dados estatísticos sobre a formação educacional por sexo, a partir de levantamento realizado via sinopse INEP. Sobre o censo escolar, cabe ressaltar que a principal pesquisa estatística sobre educação básica é coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, e há a participação de todas as escolas públicas e privadas do país, abrangendo diferentes etapas e modalidades da educação básica. Então, esse gráfico aqui, ele vai tratar sobre o número de matrículas na educação profissional segundo faixa etária e sexo. A partir dele, a gente pode dizer que as mulheres são maioria nos cursos profissionais da educação básica, dados do Censo Escolar de 2018. Esses dados mostram que a predominância de alunas em todas as faixas etárias, com exceção dos alunos com mais de 60 anos. A maior diferença observada entre os sexos está na faixa de 40 a 49 anos, em que 60,7% das matrículas são de mulheres. Segundo o censo escolar, a educação profissional engloba cursos de formação inicial e continuada, ou de qualificação profissional, articulado à EJA, ou ao ensino médio, ou cursos técnicos de nível médio nas formas articuladas integrada ou concomitante ou subsequente ao ensino médio. Dados do Censo da Educação Superior 2017 mostram predominância das mulheres na educação superior. Elas são 55% dos estudantes ingressantes, 57% dos matriculados e 61% dos concluintes dos cursos de graduação. Na licenciatura, 70,6% das matrículas são de sexo feminino. Esse gráfico vai falar sobre a taxa de distorção idade-série por etapas do ensino fundamental e médio segundo o sexo. Então, a proporção de alunos do sexo feminino com defasagem de idade em relação à etapa que cursam é menor do que a do sexo masculino em todas as etapas de ensino. Os dados são do Censo Escolar 2018 e consideram as classes comuns, não exclusivas de alunos com deficiência. A taxa de distorção idade-série é o percentual de alunos em cada série com idade superior à idade recomendada. A maior diferença entre os sexos é observada no 6º ano do ensino fundamental, em que a taxa de distorção idade-série é de 31,6% para o sexo masculino e 19,2% para o sexo feminino. Então, a gente viu até aqui que as mulheres ocupam a maioria nas cadeiras quando se trata de ensino. Porém, quando se trata da ocupação de vagas no espaço profissional, os dados são diferentes. Então, o número total de docentes por organização acadêmica e sexo, segundo a unidade da federação. Aqui a gente vai poder ver o número total, de matrículas, de docentes que atuam nas unidades da federação. E desse total, a gente percebe que o sexo masculino é predominância no total e nas universidades. Também teriam outros tópicos, de instituições, mas a gente fez um recorte aqui somente para mostrar mesmo essa diferença total de masculino e feminino e a ocupação desse grupo por sexo como docentes nas universidades. Percentual comparativo entre mulheres e homens atuando como docentes em universidades no Brasil. Nas universidades públicas, 12,8% a menos que os homens.
nas universidades privadas, 13,3% a menos que os homens. No total das universidades, as mulheres são 13% a menos que os homens. Percentual comparativo entre mulheres e homens atuando como docentes no ensino superior. Então, o total de mulheres, 18% a menos que os homens nas instituições públicas, 13% a menos que os homens nas instituições privadas e 15% a menos que os homens é o total geral dessa diferença. Algumas matérias também vão mostrar que as mulheres, ainda que possuam maior grau de formação estudantil, acadêmica, elas não representam, em maioria, se comparado aos homens, em outras ocupações para além da docência. Por exemplo, alguns recortes que eu tirei de algumas matérias visitadas, como esse daqui da Folha do Litoral, o percentual condiz com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, do IBGE 2017, apontando que as mulheres ocupam a maioria das cadeiras nas escolas e universidades no Brasil. De acordo com os dados, as mulheres brasileiras hoje ocupam a maioria das cadeiras nas escolas e universidades. Conforme a pesquisa, 18,8% das mulheres economicamente ativas já completaram ao menos um curso superior. Outro dado negativo para as mulheres é revelado na pesquisa. Por mais que o desempenho das brasileiras nos estudos seja superior ao dos homens, a remuneração média deles no mercado de trabalho continua sendo maior. E essa porcentagem de diferença se alarga conforme o tempo dentro das instituições de ensino. Por outro lado, conforme a pesquisa, entre os candidatos aprovados em 2016 no SISU, 57% eram mulheres. Outros recortes que eu fiz também, ainda de matérias, fala que as mulheres ganham menos que os homens, mesmo sendo maioria com ensino superior. Essa pesquisa do IBGE comprova que as mulheres enfrentam desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens. Tomando por base a população de 25 anos ou mais de idade com ensino superior completo em 2016, as mulheres somam 23,5% e os homens 20,7%. Em relação ao rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos e razão de rendimento por sexo, entre 2012 e 2016, as mulheres ganham em média 75% do que os homens ganham. Isso significa que as mulheres têm rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos no valor de R$ 1.764, enquanto os homens, R$ 2.306. Então, é uma diferença bem significante, economicamente falando, Aqui um trechinho da matéria feita por Gandra, diz: a economista Bettina Fresneda, analista da Gerência de Indicadores Sociais do IBGE, explica que os resultados educacionais não se refletem necessariamente no mercado de trabalho. Segundo ela, as mulheres, por terem nível de instrução maior do que os homens, não deveriam ganhar o mesmo salário, em média deles. Deveriam estar ganhando mais, porque a principal variável que explica o salário é a educação. Como a gente viu, no quesito formação, as mulheres são maioria. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, há uma tendência de aumento das mulheres nos postos de trabalho, embora ainda ocupem menos postos que os homens. O dado é confirmado pelo Ministério do Trabalho no Brasil, que aponta o crescimento da ocupação feminina em postos formais de trabalho de 40,8% em 2007 para 44% em 2016. Apesar do avanço, o dado não condiz com o percentual de mulheres na população brasileira, que é maior que os homens. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, elas já são a maioria, com 51,3%.
As estatísticas são um ingrediente a mais em um debate complexo que envolve ainda a desigualdade com os homens, no que diz respeito à remuneração recebida, por exemplo. No que se refere à questão da representatividade, estudo divulgado pelo IBGE evidencia que as mulheres são subrepresentadas em várias áreas. Não só na vida política, como no Congresso Nacional e cargos ministeriais, mas também nos cargos gerenciais, nos cargos públicos e privados e na instituição policial. As mulheres estão em desigualdade com os homens no que se refere aos cargos gerenciais, tanto no setor público quanto no privado. Considerando cargos gerenciais por sexo, segundo os grupos de idade e cor ou raça, 62,2% dos homens ocupavam cargos gerenciais em 2016, contra 37,8% das mulheres. Também uma diferença bem importante, né? Bom, para as considerações finais, então, a gente destaca que as mulheres representam a maioria da população brasileira, 51,7%, e ocupam a maior quantidade das vagas na educação básica, nos cursos de educação profissional e nos superiores, sendo também maioria como concluintes na graduação. Contudo, apesar destes dados revelados, que o número de mulheres mais bem qualificadas para o mercado de trabalho é maior que o de homens, elas ainda são minoria nos postos de trabalho, inclusive na profissão de docentes do ensino superior. Interessante, né? A desigualdade entre os sexos também se revela nos cargos de gerência de empresas públicas e privadas e na representatividade política. O quesito valor do salário também produz intensa diferenciação entre homens e mulheres, na medida em que a média salarial destas é menor que os primeiros. Então, assim, são alguns apontamentos que eu considero importantes e bem bacanas para serem discutidos, refletidos aqui por todos nós. Então, é isso.